Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso sobre o ESP32, usando o STK nativo, que é o IDF. Quero, através dessa série de aulas aqui, ensinar você a utilizar as GPIOs desse módulo, desse rádiozinho aqui, ó, essa tecnologia SOC, que é um microcontrolador aqui, onde nós temos Wi-Fi, Bluetooth, temos vários recursos integrados a ele. O grande diferencial agora da nossa série de aulas aqui é porque nós vamos usar o SDK nativo, que é chamado de IDF. Nós não vamos utilizar o core do Arduino, vamos utilizar o SDK nativo. Talvez as perguntas que você possa estar se fazendo agora mas quais são as diferenças entre utilizar o core do Arduino ou o IDF, né, que é o SDK nativo? Grande parte das bibliotecas de acesso aos rádios internos, Bluetooth, Wi-Fi, tanto quanto demais aplicações utilizando MQTT, o interessante é porque o fato de você acessar ela de maneira nativa, acessar essas bibliotecas de maneira nativa, você pode realizar uma customização muito melhor, você pode trabalhar de maneira assíncrona, tá? E isso você não consegue pegar de uma maneira muito simples e trabalhar de uma maneira muito simples com o core do Arduino até o presente momento. Então, por esse motivo, eu recomendo com que você também aprenda a utilizar o IDF nativo da família ESP32, tá bom? E nós vamos começar agora de uma maneira simples, por meio de 5 laboratórios, a trabalhar com as GPIOs desse rádio aqui. Para isso, obviamente, eu vou precisar de algum circuito que possa simular aqui para mim entradas e saídas, para que a gente possa fazer as simulações aqui, tudo bem? Até então, nós vamos trabalhar de maneira com as GPIO no seu formato digital. Então, nós vamos trabalhar com o formato 0 e 1 aqui. E eu preciso de um hardware para poder gerar esses estímulos, ou seja, trabalhar com os botões, né, e fazer outros acionamentos que não seja unicamente com o LED físico da placa. Então, para isso, eu trouxe aqui um hardware, tudo bem? Esse hardware, simplesmente eu vou usar só as opções de tecla e botão, tá bom? De uma forma que, ao pressionar um botão, eu venha aterrar o pino físico, tudo bem? E isso daqui, para nós, vai simular um acionamento de um botão, obviamente, no seu estado, na passagem de 1 para 0, tudo bem? E também nós vamos usufruir desses LEDs para poder visualizar a ocorrência dos eventos, né, que nós venhamos a programar aqui no nosso USP. Então, para poder começar a trabalhar, vamos começar pelo tradicional blink, tudo bem? Ou seja, vamos piscar aqui um LED, e esse LED eu vou conectar ele aqui ao pino 17. Então, se você olhar aqui através desse kit, esse aqui é o kit que é o Node MCU ESP32, é o hardware padronizado aí que você encontra para essa família ESP32, um hardware de baixo custo, tudo bem? Um excelente kit de início aqui para você poder começar a trabalhar. E eu vou pegar aqui 2 pinos físicos, aonde o primeiro pino vai ser o GND, aqui para nós, que é esse nosso primeiro pininho que a gente vai indicar aqui, né? Que ele fica posicionado nessa parte direita aqui, olhando do hardware, né? Do kit, tá bom? E eu vou fazer a conexão aqui do outro pino, a conexão do wire jumper no pino 17. Aqui, ó, vou conectar esse cara aqui no pino 17, tá? E eu vou fazer a conexão aqui do GND. Ok. Né? Agora, eu posso tanto fazer os acionamentos, ou melhor, vou escolher aqui o pino 16, tá bom? Porque o meu programa está linkado ao pino 16 do módulo. Como é que vai funcionar aqui agora a questão de elaboração dos programas? Quero que você acompanhe aqui comigo. Primeiro, nós vamos acessar aqui o diretório Home. Em seguida, vem o perfil do usuário. Né? Isso aqui está de acordo com a instalação do IDF, SP IDF, exemplos. E dentro dessa pasta de exemplos, eu carreguei uma pasta chamada projetos. E aqui nós temos os projetos que eu vou utilizar
né? Na verdade, nós estamos a todo momento acrescentando novos projetos. Então, para poder trabalhar com os LEDs, eu preparei no total 5 projetos. Vamos começar a explorar o nosso primeiro projeto, que é esse projeto 01 aqui, ó. Ao acessar esse diretório projetos, main, nós encontramos aqui o nosso source. Podemos utilizar o Notepad. Então, nessa sequência de aulas aqui, de exploração das GPIOs, recomendo que você faça a instalação aí do Notepad++, que é esse editor de texto. Nós não vamos utilizar nenhum outro editor de texto mais sofisticado que não seja o próprio Notepad ou até mesmo o Sublime, que é um outro editor, tudo bem? Não vou utilizar Eclipse, não vou utilizar nenhum desses ambientes aí, tá? Então, nós vamos utilizar simplesmente um editor de texto puro, simples, para a gente poder trabalhar com todos os nossos projetos aqui, dessa série de aulas desse curso sobre o IDF com o SP32. Nesse nosso primeiro programa, o que nós vemos aqui? Repare que eu tenho aqui o nosso app-main, ou seja, que é a nossa porta de entrada para a nossa aplicação. Lembrando sempre que nesses ambientes, aqui não é main, tudo bem? É o seu app-main, visto que inicialmente o SDK ele é inicializado pelo chip, né? E após a inicialização, né, com base no linker, na inicialização do próprio chip, é feito a chamada da sua aplicação, que é esse app-main, tudo bem? Ao chamar aqui a função app-main, que vai ser derivada do próprio SDK, em seguida eu já crio aqui uma task, que é usando aqui o xtask create, tudo bem? É uma função do próprio FreeRTOS, que é o sistema operacional de tempo real nativo, né, que já vem aí integrado a toda a implementação que foi feita em cima desse IDF. Então, eu sugiro que você também veja, né, as aulas que eu carreguei sobre o FreeRTOS, tudo bem? Que, né, no caso, elas fazem parte do curso online da formação em Internet das Coisas, então você vai poder visualizar lá essas aulas aí. É um curso sobre o FreeRTOS, né, usando a família SP32, entretanto, roda em cima do core do Arduino. Aqui nós continuamos né, nós vamos utilizar aqui o FreeRTOS, porque ele é nativo, só que agora eu vou estudar um pouco mais afinco as APIs de acesso aos recursos do SDK, né? E, obviamente, nós vamos ter que passar aí novamente em cima do FreeRTOS, tá bom? Então, serve como complemento, né, de estudo também do FreeRTOS, esse curso agora. Quando a gente cria aqui uma task, nós somos obrigados a passar o nome da task, né, o ponteiro da task que vai ser alocada na lista de processos. Nós temos que definir um label. Esse label, que o nome da task ou o nome que você atribuir, ele é para as opções de depuração, tudo bem? Evite de colocar um nome muito extenso, porque esse comprimento de caracteres, ele é definido lá no FreeRTOS Conf, que é o arquivo de configuração do FreeRTOS. Então, não coloque muitos caracteres aqui. Normalmente, essas limitações, assim, isso é uma configuração que você faz no arquivo de configuração do FreeRTOS, tá bom? E normalmente vem como padrão em torno de 8 a 12, no máximo 20 caracteres nesse label aqui, tá bom? Então vamos limitar aí ao tamanho, o size aí desse campo do label aí, tá bom? Em seguida, nós informamos o tamanho o tamanho do stack que nós vamos definir para essa task, tudo bem? Lembrando que a task, em algum momento, vai ser feito a troca de contexto. Isso, no caso aqui, nós só temos apenas uma task, mas nós precisamos nos recordar que nós estamos dentro de um ambiente que possui preempção aí, né? Dentro de um sistema operacional inicialmente configurado no seu modo preemptivo. Então, isso daqui significa para nós que a qualquer momento, conforme nós venhamos a inserir outras tasks, né, vai acontecer a troca de contexto de uma task para outra.
Então, o momento em que acontece essa troca de contexto, todas as variáveis, né, de ambientes daquela função, né, todas as variáveis que fazem parte da execução, o contexto daquela task, precisa ser alocado isso aí dentro do stack, né, que foi reservado para aquela task. Então, o comprimento do stack, ele é algo que você precisa sempre monitorar. Tudo bem? Nas próximas aulas, nos próximos vídeos a seguir, eu vou começar a mostrar como é que você pode começar a fazer um controle um pouco mais apurado do uso do stack, né, do comprimento de memória geral, né, tanto de stack como também do heap da aplicação, tá bom? Em seguida, nós não passamos nenhum tipo de parâmetro, então, ou seja, aqui é nulo, né, não estou carregando nenhum valor, né, para essa variável pv parameters, né, nós não estamos carregando nada aqui, tá bom? O nível de prioridade, né, o índice de prioridade da task, isso aqui, para nós podemos alterar, posso colocar, por exemplo, como prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. A ideia é você não colocar uma prioridade muito baixa, por exemplo, colocar a prioridade 0, porque existe uma task que você não está vendo aí, é uma task chamada de idle hook, tudo bem? Normalmente já inicializada pelo IDF, aí, pela configuração padrão do FreeRTOS, nesse port que foi feito para a família SP32, e normalmente essa função que é essa task, né, que é chamado de idle hook, ela roda com a prioridade 0, normalmente é a menor prioridade, tá bom? O que essa task idle hook ela faz? Ela é uma task que ela é executada quando as suas tasks elas não estão operando. Então, por exemplo, isso aqui é um programa que vai piscar um LED, tudo bem? Ele vai inverter, na verdade assim, ele vai escrever uma hora 0, outra hora ele vai escrever nível lógico 1 num pino físico. E, em seguida, vai ser aguardado 1 segundo. Durante esse período em que essa task permanecerá bloqueada, o que vai acontecer? O que está acontecendo? Normalmente, essa task chamada idle hook, ela está em operação, tudo bem? Então, ela precisa ter uma prioridade menor, porque ela vai ser invocada, ela vai ser, né, chamada na lista de processos quando as demais tasks da sua aplicação estiverem bloqueadas. Então, aqui para nós, normalmente coloca uma prioridade que seja superior a 0, ou seja, maior do que 0. Então, pode ser 1, 2, 3, 4. Vai depender do nível de prioridade inicialmente, previamente configurada do FreeRTOS no port do IDF. Isso eu explico mais à frente. E o último parâmetro, o que a gente chama de handle. Nesse caso é nulo, então, ou seja, não estou passando nenhuma variável, nenhum endereço de uma variável do tipo task handle, tudo bem? Então, isso significa que nenhuma outra task, por exemplo, pode resumir essa task, pode deletar essa task, não existe como controlar essa task, tudo bem? Então, esse parâmetro ele passa a ser nulo aqui no caso. Então, eu não estou carregando nenhuma variável do tipo task handle aqui, então fica como nulo. Quando nós criamos essa task usando o xtask create, pelas documentações da Expressif, fabricante do módulo que é o SP32, ele informa que essa task ela vai ser alocada em um dos cores disponível no SP32. Lembrando que o SP32 ele possui 2 cores, que é o core 0 e o core 1, tudo bem? Ao realizar essa chamada xtask create, simplesmente será selecionado um dos cores, tudo bem? Vai ser sorteado um dos cores e em seguida a aplicação vai ser trabalhada aí, vai ser manipulada. Uma vez que esses cores, né, uma vez que essa task ela entrar na lista de processos e for chamada pelo scheduler, né, ou seja, ela sair lá do modo bloqueada ou acabou de ser criada e já entrar no modo de operação, em outras palavras, vai sair do estado de pronta e vai entrar em operação,
Essa task blink, ela entra em operação, ela começa a rodar, e em seguida nós encontramos essa chamada, que é o GPIO pad, select GPIO. O que essa função do STK da Expressif faz? Basicamente, você precisa entender o seguinte, esta placa Node MCU, vou voltar aqui para você poder visualizar. Esta placa Node MCU, ela não disponibiliza todos os pinos. Tá vendo aqui, ó, o rádio, que é um módulozão aí, ó. Falou rádio, né, mas é o chip, o microcontrolador aqui, ó. Ele tem, no total, são 40 GPIOs, 40 pinos, né, disponível para a gente poder usar. Entretanto, nem todos esses pinos podem ser utilizados como GPIO de propósito geral, ou pelo menos nem todos esses pinos sobem configurados como GPIO digital. Então, o que isso aqui implica para nós? Significa que alguns desses pinos que estão aqui ao redor, aqui, ó, eles sobem configurados para aplicações de sinalizações de recursos internos da pastilha. O que eu quero dizer? Por exemplo, se você pegar a memória flash SPI interna que tem aqui dentro desse chip, né, alguns desses GPIOs que você está visualizando são utilizados para poder sinalizar a execução e controlar essa memória SPI interna. Então, ou seja, quando você reboota o chip, esses pinos sobem configurados não como GPIO de propósito geral, mas sim sobem multiplexado ao periférico interno da pastilha. Esses pinos que você está visualizando aqui no Node MCU, eles são pinos que eles sobem já configurados no seu propósito de GPIO, tudo bem? Então, nós poderíamos, por exemplo, nesse caso aqui, do programa, omitir essa configuração. Eu poderia fazer isso aqui, ó, né? E usar o pino GPIO, que é o pino 16, aqui no caso, já para poder fazer os acionamentos. Agora, se você de repente vier a comprar somente o microcontrolador, que é o SP32, ou seja, somente o módulo, e espetar na sua aplicação, pode ser que você queira utilizar um pino, como o pino 34, pino 35, pino 36, que normalmente ele tem características diferentes, né? Ou seja, eles sobem configurados de maneiras diferentes. Então, nesse caso, caso você queira utilizar aquele pino na sua função de GPIO, tudo bem? Você precisa previamente configurar através desse registrador para poder tornar aquele pino, que inicialmente está multiplexado com periférico, para o seu propósito digital I/O. Outra particularidade também importante que você precisa entender é que nem todos os pinos físicos do chip podem ser entrada e pode ser saída. Alguns pinos físicos só podem trabalhar como entrada, né? Normalmente isso acontece entre os pinos 34 ao 39, se não me falha a memória, tá bom? Aonde você só pode configurá-lo como entrada e não há possibilidade de habilitar, por exemplo, pull-ups internos e pull-downs internos. Não há como fazer isso, tá bom? Essas particularidades, obviamente que vai requerer de nós um estudo inicial do próprio datasheet do módulo, né? Mas o que eu quero nesse primeiro momento é ensinar você a utilizar principalmente esses pinos que estão disponibilizados aqui, ó, na saída do hardware, que é o Node MCU, pois assim você vai conseguir trabalhar mais facilmente. E conforme você vai aprendendo a usar o rádio em si, você vai aprendendo também as particularidades que existem entre as configurações de pinos, tá bom? Então, ao configurar essa linha, nós estamos forçando esse pino GPIO a se tornar um pino de GPIO, tudo bem? Ou seja, né, se ele tiver multiplexado com algum periférico, ele passa a se tornar um pino de GPIO, tá bom? Lembrando sempre que o pino 16, nesse propósito, ele já é um pino de GPIO. Então, na verdade, assim, eu estou reconfigurando aquilo que já estava configurado, mas é para você poder aprender a utilizar a função, tá? Em seguida, eu preciso definir a direção.
Como o meu objetivo é piscar um LED, então obrigatoriamente esse pino, né, que eu escolhi aqui, ele tem que ser configurado como saída. Então tá aqui, ó. Vou configurar essa GPIO como saída. Uma vez realizado esse comando, o pino 16 passa a ser um pino de saída, portanto, ele pode agora fornecer corrente para o circuito externo, tudo bem? Ele vai fornecer corrente para o circuito externo. Em seguida, eu vou mandar uma mensagem de texto, né, fazer aqui um printf, mandando aqui simplesmente uma mensagem de texto na saída do console, para você poder saber que aconteceu essa configuração. E em seguida eu entro dentro de um programa que é um loop aqui, né? Eu vou começar, né, você pode tanto utilizar o while, você pode utilizar o for, não há nenhum problema, tá? Mas é um loop sem saída, né? Até porque isso aqui é uma task, né? Se você simplesmente finalizar essa task, eu recomendo que você use o vtask delete, tudo bem? Ou seja, deletar a task para poder liberar a memória, tá bom? Então, porque a task simplesmente ela não pode ser finalizada do nada, tá bom? Normalmente você precisa deletar ela quando você quiser simplesmente encerrar a execução dessa task, tá bom? E agora, dentro do nosso programa aqui, nós podemos escrever 1 ou escrever 0 usando a função setLevel. Então, GPIO setLevel, GPIO número 16, que é a nossa GPIO, e agora nós fazemos aqui uma operação que é um mod, né, que é um resto de divisão por 2, onde nós analisamos, na verdade, o nosso primeiro bitzinho para verificar se ele é 0 ou se ele é 1. Essa operação aqui, em outras palavras, nós estamos verificando se o valor da variável CNT, que é uma variável contadora, se ele é par ou se ele é ímpar. Tudo bem? Então, quando você faz essa operação, né, você está verificando se o retorno, por exemplo, se ele for módulo 2, então ele retorna com 0. Né? Se for um valor ímpar, então ele vai retornar o valor 1. Tá bom? Então, basicamente é isso que está acontecendo. Então, uma hora eu escrevo 0, outra hora eu escrevo 1. Tá? E para toda iteração, todo loop que rodar aqui, eu incremento essa variável em uma unidade. E cada incremento, né, a cada giro desse cara aqui, nós aguardamos 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Aqui no caso, todos os atrasos que você for utilizar, preferencialmente utilize a própria função de delay do sistema operacional, que é o FreeRTOS. Porque ao encontrar essa função, o que vai acontecer? Essa task ela vai ser bloqueada e você está dando a oportunidade do scheduler, neste momento aqui, já fazer a troca de contexto para chamar uma outra task, caso, né, ela esteja no estado de pronta e a que seja de mais alta prioridade. Como nós só temos apenas uma única task, não há nenhum problema. Entretanto, essa task vai ficar bloqueada durante 1 segundo. Durante esse 1 segundo, o que vai estar em operação é a task idle hook, a task com menor prioridade na operação aí, tá bom? Então é isso. Nós vamos ficar piscando nosso LED a cada intervalo de 1 segundo. Como é que a gente faz para compilar esse programa, né? Como a gente vai fazer para simular isso aqui? Primeiro, vamos falar aqui sobre os arquivos de inclusão. Olha só, esse programa, eu só tenho a criação da task. Né? Tá vendo aqui, ó, só a criação da task que foi utilizado nas configurações do FreeRTOS, basicamente. Portanto, nos include, eu só inseri o FreeRTOS-H, que ele é obrigatório, né? E o FreeRTOS Task, que também obrigatoriamente vai existir em todos os seus programas, né? Porque você vai ter que criar pelo menos uma única task, tá bom? Então tá aqui os meus 2 includes necessários. E como eu estou acessando o SDK de GPIO, tá aqui o SDK de GPIO, né? Então ele fica dentro dessa pasta drivers gpio.h, tá bom? Então tá aqui. Ok, esses são os meus arquivos de inclusão. Esse stdio, que é um include necessário, para a gente poder utilizar a função sprintf aqui, ou printf, ou snprintf, tá bom? Ao realizar essa configuração, nós já podemos compilar esse programa. Como é que a gente vai compilar esse código? Basicamente, você deverá acessar a pasta que foi criada, né, que é lá do teu arquivo MSys32,
Você vai abrir esse programa, que é o Ming W32 ou Ming W64, tá? E você precisa agora apontar, né, o path, né, o pathzinho aqui do teu projeto para esse programa. Esses meus projetos, eles estão alocados aqui, ó, Home, né, o perfil do usuário, que no meu caso é Fernando, no seu caso vai ser provavelmente o nome do seu computador, o nome do seu usuário aí, que você definiu na hora de instalação aí do SDK, ESP e IDF. Eu estou salvando todos os projetos dentro dessa pasta chamada exemplos. Eu criei uma outra pasta que é chamada projetos, e todos os meus projetos vão estar alocados aqui dentro. Então eu sugiro que, se você quiser replicar esses códigos, né, dessas aulas, procure criar uma pasta chamada projetos e salve, né, todos os códigos fontes aqui, ó, dentro da pasta de exemplos, que já vem dentro da distribuição do IDF. Então, esse nosso primeiro exemplo é esse aqui, ó, exemplo 01, está aqui o nosso source, que é o nosso código fonte. Podemos clicar com o botão direito do mouse e abrir aqui no Notepad, como nós vimos aqui anteriormente. Porém, para você poder compilar, os projetos precisam necessariamente estar nesse nível aqui, ó, do Makefile, porque o programa Make, ele precisa encontrar esse arquivo Makefile para poder compilar. O arquivo Makefile, basicamente aqui, ele só tem os caminhos aqui, ó, do IDF-path, né, para poder chamar realmente o arquivo Makefile, onde tem todas as configurações. Então, aqui no nosso caso, esse arquivo de projeto, e para mim, ele vai ser chamado EX01, tudo bem? Que é o nome do projeto aqui em questão, tá? EX01 é o nome do projeto, e esse aqui é o nome, é o caminho, né, para ele poder encontrar o arquivo. Isso aqui você não vai precisar, o arquivo Makefile você não vai precisar editar, tá bom? Que ele já está deixei previamente configurado aí. Agora, como que você faz para compilar? Basicamente, você copia, né? Copia aqui, ó, o link, né? O caminho de acesso a esse diretório, até esse nível do Makefile. E no seu programa, quando você abrir lá o software, você digita cd, né? Cola aqui o caminho, né, com o botão direito do mouse, ó, colocando aqui as aspas, fica um pouco mais fácil para você poder acessar a pasta. Em seguida, make-j5. No meu caso, meu computador, ele tem um computador quadricore, então como ele tem 4 cores, então você coloca mais um que fica 5. Então ele vai dividir agora esse processo de compilação entre os 5 cores, né, entre os 4 cores do meu computador, tá bom? E flash, que é para a gente poder gravar. Ao realizar esse procedimento, isso daqui vai demorar em torno de 5 até 10 minutos para poder compilar. Eu já deixei aqui pronto para você poder visualizar os resultados do processo de compilação. Uma vez que você inicializar o teu microcontrolador aí, você vai poder monitorar os estados. Para você poder gerar essas saídas de console, esses logs, você faz assim, ó. Eu vou encerrar aqui o fluxo de compilação com o Ctrl C, né? Você faz assim, ó, make J5, né, tracinho J5, flash monitor, né? Ao digitar essa palavra monitor, agora ele vai fazer a compilação usando os 4 cores, vai gravar e já vai abrir para você aqui o monitor serial, ou seja, ele vai abrir essa porta com que previamente foi configurada aí no seu computador, por meio do menu config. Tudo bem? Então, é aquele terminal de configuração da porta serial da placa, tá? E aí, fica assim. E o resultado disso, nós temos aqui na simulação prática, né? Eu já deixei aqui previamente compilado, porque não dá para ficar aguardando, né? Olha lá, tá vendo o nosso LED, ó? O LED está piscando a cada 1 segundo. E é isso que esse programa fez. Tá bom? É um programa extremamente simples, mas ele mostra aqui para nós os primeiros passos na utilização da GPIO do SP32. Beleza? Aqui ao lado, é que eu estou com 2 janelas aqui abertas, preciso fechar isso aqui, senão ele não vai conseguir gravar, tá bom? Basicamente é isso. Mas você pode compilar o programa, tá bom?
usando aqui a serial, então é isso que vai gritar aqui para nós. Tá? E é só esperar aí o término da compilação. Espero que você tenha gostado desse laboratório. No nosso próximo projeto, nós iremos estudar agora as configurações das GPIO do ESP32 por meio de um descritor. É a maneira que você utiliza e a maneira que você vai encontrar aí de fazer a configuração de vários pinos por meio de um descritor. Mas esse é assunto da nossa próxima aula. Um grande abraço, obrigado por enquanto.